Ora bem, meus senhores, sexta não, que estupidez, domingo à noite, é da altura de falarmos de basquetebol. Nós estamos a gravar isto momentos depois de um jogo 7 equilibradíssimo entre os Nuggets e os OKC Thunder. Ricardão, como é que estamos neste domingo à noite? Estou, estou a recuperar depois deste jogo 7 que acabou por defraudar um bocadinho as expectativas. Obviamente, duas equipas com forças e argumentos diferentes, enfim, foi o jogo possível, mas sinceramente eu acho que acaba por ser o melhor desfecho para toda a gente. Sim, já vamos dissecar um bocadinho que esta série e o futuro dos Nuggets e depois olhar para as finais de conferência. Queria só dar-te este dado que me deram há momentos antes de entrar aqui, que é um dado extremamente interessante, que é este, Ricardo. Aliás, vou-te dar aqui uma série de dados. Vê lá se gostas deles. Agradecer aqui ao Cirilo Aloísio ter-me dado estes dados. Desde 2019 até 2025, temos, porque o campeão deste ano obrigatoriamente será diferente do ano passado, temos 7 campeões diferentes, 11 finalistas diferentes, 16 semifinalistas diferentes, sendo que OKC, Indiana, Timberwolves nunca ganharam o título da NBA e os Knicks a última vez que o ganharam foi em 1972. O OKC ganhou enquanto Seattle Supersonics em 1979, portanto o franchise, porque é o mesmo franchise, não é? Mas partindo do princípio que Seattle voltará, eles vão perder esse título, não é? Foi em 1979 que, deixa-me dizer-te, é um grande ano. Nasceste? É um grande ano. Nasci em 79. Ixi, Nasci depois do queda do Muro de Berlim? Supersonics. Lembro-me da queda do Muro de Berlim. Ai, meu Deus! Vê lá. Jesus! Mas é verdade, 7 campeões diferentes nas últimas 7 temporadas e mais, todas as equipas que foram campeãs nos últimos 6 anos não passaram da segunda ronda no ano imediatamente a seguir a terem sido campeãs. É verdade. Isto é uma grande vitória para a NBA também, não é? Paridade, eu acho que o Adam Silver neste momento deve ter, enfim, feito uma pinguinha nos boxers, nos cuecas. Deve estar, muito imagem, que boa imagem que lançaste aqui para toda a gente. Uma segunda-feira de manhã a ouvirem isto. Olha, e uma cena, mas tens toda a razão. E há outra coisa, que é 3 mercados pequenos e um mercado grande, portanto, vamos ver. Olha, começando aqui nesta... Só para dar conta, surgiram agora aqui algumas notícias durante o dia de hoje, durante a tarde de hoje, de que irá acontecer uma reunião a meio da próxima semana entre o Giannis e os Milwaukee Bucks e a direção dos Milwaukee Bucks, digamos assim. Portanto, vamos ter provavelmente novidades mais para o final da semana sobre a questão do Giannis. Mas começando no jogo que acabámos de ver, Ricardo, esta série, que foi uma série espetacular, mas foi uma série espetacular porque os Nuggets fizeram realmente das tripas coração, porque a diferença do plantel, da profundidade do plantel é enorme. A saúde, Michael Porter jogou a série toda lesionada, e agora Aaron Gordon, infelizmente, que foi uma facada no estômago de todos aqueles que imaginavam que este jogo podia ser mágico. Posto isto, ficaste surpreendido que os OKC precisassem de 7 jogos e tivessem tantas dificuldades em algumas das derrotas, em lidar com a defesa zona, os problemas que vimos em épocas anteriores, ou na época anterior, com Jalen Williams no jogo 6 a ter uma exibição bastante penosa. É preocupante, se fosse adepto do Thunder, olhar agora para os Timberwolves e saber que precisaste de 7 jogos para eliminar uma equipa que estava ao pé coxinho. Eu acho que nesta altura eles devem estar muito pouco preocupados com o que vem aí à frente. E atenção, eles só vão ter um dia para descansar. A série arranca, a final de conferência do Oeste é a primeira a arrancar, é já na noite de terça-feira. Mas, sobretudo, eu acho que eles conseguiram, pelo menos, ultrapassar este bicho-papão que eram os Denver Nuggets. Não podemos esquecer que no verão passado os Oklahoma City Thunder, as mexidas que fizeram estruturais no seu plantel foram apenas e só com a intenção de poderem estar melhor preparados para um matchup com os Denver Nuggets. A adição do Isaiah Hartenstein, que veio dar aquele corpo grande, pesado no interior, importante para limitar postes grandes,
e o Alex Caruso, que vinha colmatar as lacunas do Josh Giddey, mas que acabou por ser ele a figura central neste jogo 7, a fazer o papel que supostamente devia ser do Hartenstein, ou seja, a defender o Nikola Jokic. Foi uma decisão muito, muito interessante do Mark Daigneault de colocar o Caruso no Jokic, obviamente a beneficiar daquilo que são enfim, os critérios das equipas de arbitragem, quando tem um jogador pequeno a defender um jogador grande, há ali mais Permitem mais margem coisas, não é? para se fazerem algumas coisas, mas aquilo que os Standard queriam fazer, conseguiram no que era impedir que Jokic colocasse dois dribles, porque tendo Caruso a intenção de arrastá-lo para perto do cesto por causa do mismatch para atacar um contra um, depois acaba por esbarrar na ideia de que ao meteres o primeiro drible, o Caruso pode ir lá e roubar-te a bola. Aliás, o Jokic fez 5 turnovers, o mesmo número de lançamentos de campo que marcou neste jogo 7. E portanto foi uma excelente decisão estratégica de Mark Daigneault, que já tinha deixado algumas dúvidas ao longo destes playoffs com algumas decisões menos boas em relação à estratégia, e que teve uma Nomeadamente o decisão jogo 1 desta perfeita, série, não é? o jogo 1 desta série, que podia ter custado muito caro. E portanto temos os Oklahoma City Thunder a encontrarem, do ponto de vista estratégico e dentro do plantel, com as adições que fizeram no verão, as soluções para ultrapassar os Denver Nuggets, que não esqueçamos, e tu já fizeste referência, com o Michael Porter Jr. com um braço e um Aaron Gordon com uma perna, e um Jamal Murray em modo fantasma ao longo da série, e portanto, e mesmo assim os Denver Nuggets levaram os Thunder a 7 jogos. Portanto, muito mérito dos Nuggets, acabou por ser a superioridade da equipa favorita na série. Os Denver Nuggets não saem daqui derrotados no sentido de terem falhado aqui uma oportunidade. Obviamente o front office já devia estar a fazer muito, muito mais coisas há muito mais tempo para aproveitar o prime do Jokic, também já falámos sobre isso muitas vezes ao longo da temporada e em anos anteriores, mas a verdade é que o OKC consegue ultrapassar este bloqueio mental de passar o Jokic, uma equipa mais experiente. Portanto, contraria a ideia de que são inexperientes, conseguem essa vitória também mental para eles. Shea versus Jokic, o Shea leva a melhor porque lidera a sua equipa a uma vitória na série. Jalen Williams consegue colocar no passado uma péssima série com muitos maus jogos ofensivos, bons desempenhos defensivos, mas muito mal ofensivamente, com um jogo ofensivo que foi determinante para o sucesso da equipa, e portanto o OKC sai por cima desta série e claramente preparada para agora enfrentar os Minnesota Timberwolves na final de conferência. Tu tocaste em alguns pontos muito, muito interessantes. A questão do Caruso, nós já tínhamos visto durante a série alguns momentos em que Cason Uhum. Wallace e Lu Dort e o próprio Caruso passaram por Jokic, mas nunca como primários de imediato. Aliás, para quem não viu o jogo, a segunda parte começa com Caruso a titular, ou vá, no 5 inicial, e Hartenstein no banco, e era o defensor primário do Nikola Jokic. E o jogo não estava decidido, estava já com uma vantagem, se não estou em erro, de 16, 18 pontos, mas 16, sim. não estava decidido, e portanto foi uma decisão estratégica do Mark Daigneault. E depois há uma coisa que O Shea diz no final do jogo que eles têm feito péssimos terceiros períodos nestes playoffs, nestes e que destruíram. a conversa ao intervalo foi: temos que manter um nível de pressão nesta equipa, apesar da vantagem de 16 pontos. E essa decisão vem nesse sentido, aumentar, manter a pressão que Ricardo, existia no principal jogador adversário. e o primeiro lance do segundo período, da segunda parte, do terceiro período, é imediatamente reflexo disso, não é o Caruso ou o Jokic, mas é o Shea ao Jamal Murray, imediatamente mais um turnover, e este é um ponto que temos que destacar, que é o ataque dos OKC Thunder tanto pode estar como pode não estar. O Jalen já percebemos que é um jogador que tanto pode marcar 25 pontos como pode marcar 8 pontos. O mesmo para o Caruso, o mesmo para o Ludort, o mesmo para o Cason Wallace, o mesmo para o Chet. A defesa está lá. São 22 turnovers, muitos destes turnovers provocados em Denver de roubos de bola, de literalmente pressão defensiva, não é só o turnover erro não forçado do adversário, não é erros forçados. Pontos em transição é um massacre ao intervalo, os Nuggets não tinham nenhum ponto, os OKC tinham, se não estou em erro, de 14. Aqui fica bem visível o que aconteceu nesta série, no número dos turnovers, ou neste jogo.
e mostra-nos que o ataque de OKC, como eu estava a dizer, tanto pode estar como pode não estar, e muitas vezes é preciso que Shea vista a capa e aguente a equipa ofensivamente, mas esta equipa tem sempre uma almofada. Esta equipa, Ricardo, começa sempre a ganhar os jogos para aí 12-0, porque eles já sabem que vão ter esta vantagem nos pontos de turnovers De que vão transição. começar. 2 pontos a partir de turnovers. E eles começaram mal o jogo, um parcial de 21-10 para Uhum. Denver, mas depois reagiram a isso com um Eles parcial estavam a de reagir mal à defesa zona mais uma vez, o lançamento não estava a entrar, claro. eles falham os 6 primeiros triplos, mas a partir do momento em que eles perceberam como penetrar na defesa zona, aquilo colapsou como um baralho de cartas. E depois é outra coisa, a primeira forma de tu bateres uma defesa zona é não permitires que a defesa zona seja montada. E isso Exatamente. faz sem transição. Aqueles roubos de bola, aqueles turnovers que eles provocaram ali no final do primeiro quarto, início do segundo, que vês o Jalen Williams a fazer uma série de pontos consecutivos, a sair em transição, que o Caruso consegue roubar umas bolas, fazem um parcial de 27-5. E é engraçado que esta equipa, e na NBA os egos e os jogadores que são estrela, vivem de números, vivem de ataque. Esta equipa alimenta-se da boa defesa. A motivação para eles é o conseguirem uma boa posse de bola defensiva, é obrigarem a equipa adversária a ultrapassar os 24 segundos, é conseguirem um roubo de bola, forçarem um turnover, e isso acaba por fazer toda a diferença. E ter uma equipa com este tipo de defesa numa altura em que cada vez mais nós achávamos, até por causa da variância do lançamento de 3 pontos, que se calhar hoje em dia um bom ataque é mais importante do que uma defesa. Se calhar os Oklahoma City Thunder começam a dar razão ao Nico Harrison e vamos ver se a defesa não ganha mesmo o campeonato. É verdade, é verdade. O defense wins championships. É verdade, os OKC Thunder então agora partem para uma série muito interessante com os Timberwolves. Antes de irmos a essa série, Ricardo, já deste o toque nisto e tu tens falado constantemente, tanto aqui no podcast como às vezes até no Viés. Os Nuggets estão aqui numa encruzilhada, não nos podemos esquecer, e este dado chocou-me, que é David Adelman tem 3 jogos na fase regular da NBA, já vai com 2 jogos, 7 em playoff, quase ela por ela. Não há Uh, muitos treinadores na história da NBA que possam dizer que estiveram em 2 jogos 7, não é? Ricardo, não há muitos treinadores na história da NBA que cheguem ao final da primeira época e tenham aí o triplo de jogos de playoff do que jogos de fase Sim, regular. é verdade. Olha, eu acho que esta prestação dos Denver Nuggets nos playoffs, apesar de terem sido eliminados na segunda ronda, apesar de terem caído frente ao Standard, É por um estoico. lado, é heroico, é estoico. O Jokic provou mais uma vez que quase sozinho consegue carregar uma equipa e fazer dela uma equipa competente e candidata ao título, não tendo muita ajuda. Por outro lado, eu não sei se isto não dá plena razão ao Josh Kroenke e à direção dos Denver Nuggets na decisão de despedir o Michael Malone, porque sinceramente fica a sensação que a equipa, os jogadores se libertaram um bocadinho de algumas amarras psicológicas que existiam por causa de 10 anos da erosão própria de teres o mesmo treinador a gritar sistematicamente aos teus ouvidos. Eu sou Sim. totalmente contra despedimentos, sobretudo quando os treinadores são competentes. O Mike Malone é um treinador muito competente, mas eu também concedo que 10 anos à frente de Oh, um grupo, Ricardo, com muita gente que está no grupo 10 anos ou muitos anos, acaba por ter um efeito e que se calhar era de facto preciso uma nova voz naquele balneário. eu concordo contigo que o despedimento como solução de Podia ter recurso acontecido cedo, não é? é Que isso, naquela é isso. altura é estranhíssimo. O que nos chocou foi isso, não é? Os sinais. O problema é que isto estava pensado para ser feito ali na altura do All-Star. Só que Mas eles a na altura equipa do fez uma All-Star série de fizeram uma vitórias. run muito positiva e eles não tiveram, obviamente, Pois, coragem de despedir o treinador. agora, posto quase um mês, sabemos que havia ali uma série de sinais, mas eu achei que poderia haver aqui uma lufada de ar fresco na equipa. Naturalmente não sabia o que ia acontecer no playoff. Quando aconteceu a situação do Jamal Murray, quando no dia antes de ser despedido do Michael Malone, 2 dias antes de ser despedido do Michael Malone, diz que o Jamal Murray provavelmente não vai jogar mais na fase regular e vamos lá ver se o vamos ter para o playoff. E assim que ele é despedido, no jogo a seguir, o Jamal Murray Estava estava a jogar. disponível. Ou seja, eu quando vi essa situação, eu pensei, olha, realmente pode haver aqui alguma lufada a fresco. Mas vamos ver, e houve aqui uma série de houve aqui uma série de
contrapontos entre as duas visões, né? Entre a visão do Michael Malone e do Calvin Booth, porque tivemos o jogo do Russell Westbrook, mas também tivemos o jogo do Strother. Portanto, uma coisa parece certa, Ricardo. Os Nuggets não podem desperdiçar este verão, porque não podem continuar a... Eu não gosto de usar o termo desperdiçar, porque a equipa tem sido competente, mas não podem continuar a achar que o Jokic é suficiente para eles estarem na cúpula máxima dos candidatos ao Claro. título. Claro, eu acho que eles não acreditam que com este plantel saudável e com o Dave Adelman que eles têm. É claro que têm uma hipótese de poder ser campeões. Se calhar, se estivessem saudáveis, tinham despachado os Oklahoma City Thunder e não sabemos o que é que viria em diante. Agora, também acho que todos concedemos que esta equipa é muito curta, não tem muita Pois, profundidade e não tem aliás, muitas soluções em basta, playoffs. Não é? Ricardo, basta ver que agora não tenho aqui de cabeça, mas pelo menos 2 jogos desta série foram decididos pelo banco dos Uhum. OKC. Este jogo 7 não é decidido pelo banco, mas o banco tem uma influência brutal, porque no banco sai Aaron Wiggins, sai Caruso, sai Kaysen Wallace. Se eles quiserem ir neste jogo, por acaso não o fizeram por causa desta mudança tática com o Caruso, mas se quiserem ir ao Jalen Williams também Jalen tem lá. Williams, também lá está. Portanto, isto são jogadores que ajudam. E no lado dos Nuggets, tivemos um jogo de Julian Strother, tivemos um meio jogo de Russell Westbrook, foi o jogo 1, de resto não tiveste mais nada do banco. E posto isto, É, diz, não, o que eu ia dizer é, se eles despediram treinador e general manager dias antes do final da fase regular, eu acho que estas semanas já mostraram que o Dave Adelman tem o balneário na mão, é competente, consegue maximizar os recursos que tem, que eram poucos, e conseguiu fazer frente, ganhar uma série e fazer frente aos Oklahoma City Thunder. E portanto eu acho que a questão do treinador está resolvida. Será claro, muito difícil eu para concordo. mim aceitar que eles coloquem o David Adelman de parte e agora adicionem ali um treinador novo. Parece-me relativamente tranquilo que é o Adelman que vai continuar como treinador dos Nuggets. Portanto, a maior decisão do verão dos Denver Nuggets vai ser a contratação do novo General Manager, porque o General Manager é que vai ter as rédeas e o controle do plantel para o futuro. E esse plantel, o que for feito este verão em termos de decisões de plantel, é que vai definir o quão candidatos os Denver Nuggets são daqui para a frente. Pois, e a questão aqui é que eles são uma equipa que está muito perto do second apron, são uma equipa que não tem nenhuma das suas exceções, com a exceção da Tax ML, portanto a exception de equipa que está no Tex. Não tem escolha de draft este ano, portanto tem algumas escolhas de draft por aí, também tem algumas dentro de casa, e depois tem uma coisa muito interessante que é, naturalmente eles são uma equipa cara, são uma equipa que é homegrown, portanto aos poucos vai aumentando os seus gastos. Mas eles não têm propriamente jogadores fáceis de trocar, Ricardo, porque é muito fácil dizer eles têm que trocar o Michael Porter. Pois, o problema é quem é que quer o Michael Porter, não que ele não seja um bom jogador, com aquele contrato nesta nova CBA, e é preciso não esquecer que o contrato do Michael Porter foi negociado pré-nova CBA, portanto, se fosse na nova CBA, ele nunca teria aquele contrato. Jamal Murray, eu diria que é intocável, porque a arma, Jamal Murray e Nikola Jokic, é a arma desta equipa. Aaron Gordon mostrou a toda a gente que é intocável nesta equipa porque lhes permite uma série de coisas. Christian Brown é o jovem da equipa e depois não há mais nada. Há Russell Westbrook, há Jalen Pickett, há Peyton Watson, há Julian Strother. Oh, Ricardo, não há muito a fazer com esta equipa a não ser que haja aqui um golpe de teatro e eles vão atacar alguém, mas nas margens já começa a ser muito difícil. Não é fácil a tarefa do próximo General Manager dos Denver Nuggets, sabendo que parte de um bom ponto de partida, que é tem o melhor jogador do mundo, e tem aqui alguns jogadores que são claramente jogadores de 16 jogos, jogadores de playoffs, e portanto o Michael Porter Jr. pouco ou nada contribuiu nestes playoffs. Trocá-lo mesmo a baixo custo por um ou dois jogadores de rotação que possam representar qualquer coisa melhor do que foi o Michael Porter Jr. nestes playoffs pode ser um caminho a seguir. Eu sei que o Michael Porter Jr. não ajudou ao seu valor de mercado com a prestação
que fez nas últimas semanas, mas também é verdade que estava muito limitado Muito e, mesmo. portanto, merece aqui uma palavra de carinho Teve um bom por ter jogo, dado o corpo ao teve manifesto. Teve um grande, um jogo e meio muito bons muito bom. e que foram importantes para vitórias também. Onde eu notava mais as dificuldades dele era quando ele tentava ganhar um ressalto, ele nunca conseguia com as duas mãos, tinha sempre que ir É, com é uma, verdade. porque ele não conseguia. Felizmente não foi o ombro lançador, porque senão aí de certeza que ele não ia poder jogar. Michael Porter tem uma coisa interessante, sem estar aqui a analisar todas as equipas. Michael Porter, é verdade que para o ano vai ganhar 38 milhões e no ano a seguir vai ganhar 40 e estamos a falar na casa dos 24, 25% do cap. Tem mais 2 anos de contrato, portanto tem o próximo e mais um, portanto uma equipa que possa estar a entrar para um rebuild pode utilizar o Michael Porter para libertar contratos mais longos. Vamos ver, vamos ter de esperar para ver. E eu espero, como eu sei que tu esperas também, que o Jokic para o ano possa ter, se não as mesmas, mais ajudas, preferência mais ajudas para voltar onde tem que estar. Porque, Ricardo, é verdade que o Jokic teve muitas dificuldades nesta série, eles literalmente massacraram o Jokic fisicamente, psicologicamente, mas chega a ser impressionante, para já, como é que ele se mantém saudável e ao mesmo tempo relativamente fresco, capaz. Porque esta série deve ter sido, eu acho que esta série deve ter sido das mais difíceis que ele teve na vida, porque foi Sim, muito. mesmo gritante. Muito duras, muito duras. Ele de facto não tem um grande historial de lesões, não tem lesões graves na carreira. O facto de ele não ser muito explosivo, de não ser muito saltitão, ajuda certamente. Não há grandes impactos naquelas articulações, nos joelhos, nos tornozelos. Portanto, é alguém que ganha ressaltos quase sem tirar os pés do chão e mesmo assim ganha 20 ou 25 de cada vez. E, portanto, isso ajuda a que não haja ali grandes lesões. Brinca-se muito com a sua figura, o gordinho e não sei o quê, mas a verdade é que se ele não estivesse bem condicionado, não seria capaz de jogar tantos jogos por temporada sem ter um desgaste físico que se revelasse mais cedo ou mais tarde na época. E a verdade é que nós não sentimos isso. Sentimos o cansaço, porque o cansaço é evidente, porque a estratégia adversária é toda montada em função dele e ele depois também tem que jogar muitos mais minutos do que está habituado na fase regular. O descanso é quase nenhum e hoje ele tem ali um período que descansa 2 minutos e nesses 2 minutos leva um parcial de 13-0 e de facto tu sentes que não dá. Sem Jokic não dá. E então sem Aaron Gordon, é para esquecer esses minutos, não é? Claro. Olha, Ricardão, vamos olhar para a frente. OKC, Minnesota. São duas equipas que estão num trajeto relativamente semelhante, portanto, equipas que estão em afirmação, com jovens estrelas, que estão a atingir níveis de maturidade muito interessantes. O Shea, naturalmente, é mais velho, entre aspas, tem mais experiência entre aspas, não é mesmo mais velho, que Anthony Edwards, portanto, já tem mais anos disto. O Shea está num nível que, se calhar, o Anthony Edwards ainda não atingiu, mas parece-me a caminhar Está a para caminho, lá, sim, sim, a caminho. exatamente. Mas são duas equipas que têm bons defensores de perímetro, bons jogadores para o jogo interior, têm boas armas para se contrabalançar, porque o Anthony Edwards vai ter que lidar com o Lu Dort, mas o Shea vai ter que lidar com o Jaden McDaniels ou com o Anthony Edwards. O Rudy Gobert vai ter Chet e Hartenstein para ganhar, para lutar pelos ressaltos. É uma série muito interessante e eu confesso que, apesar de dar o favoritismo normal de uma equipa de 60 e tal vitórias, quase 70 para os OKC, não sei até que ponto é que esta equipa dos Minnesota Timberwolves, nestas duas séries que eles passaram com grande facilidade mesmo, eles têm 10 jogos em playoff, não é? Não sei se esta equipa não encontrou aqui um misto de bully ball, Anthony Edwards, defesa, ressaltos, tamanho, que pode ser muito interessante nesta série. Eu acho que os Minnesota Timberwolves provavelmente estavam a torcer por uma vitória dos Denver Nuggets nesta série com os Thunder. O encaixe com os Thunder, enfim, são duas equipas do melhor que há na liga, com os Timberwolves a jogarem cada vez melhor na altura em que conta, agora no final da temporada. E há pouco estávamos a falar de um pormenor em relação aos Oklahoma City Thunder, que foi a adição do Isaiah Hartenstein, pensada em matchups com Nikola Jokic
e se calhar essa adição vai revelar-se determinante também nesta eliminatória. O Ricardo, eu acho Julius Randle e o a questão do Hartenstein é que as melhores equipas do Oeste, Timberwolves, Dallas têm e todos jogadores tem grandes, têm todos jogadores tem grandes. jogadores grandes. Dallas É. obviamente fez uma alteração, mas continua a ter jogadores grandes. É verdade, mas, por exemplo, esta equipa com Karl Anthony Towns, eu via mais dificuldades o Hartenstein a ter que se agarrar ao Karl Anthony Towns. Com o Randall, são dois jogadores físicos que gostam de jogar, com muito contacto, consigo ver um encaixe mais natural. Eu acho que pode ser uma série. Tenho que ir ver os jogos, obviamente estamos a gravar imediatamente a seguir ao final do jogo 7, portanto tenho que ir recuperar os jogos da fase regular para Uhum. ver matchups e encaixes, mas se o Isaiah Hartenstein encaixar no Julius Randle, esta pode ser uma série em que Rudy Gobert terá que, terá que encontrar alguma coisa do seu jogo ofensivo se estiver a ser defendido por Chet. Eu Tu não me lembro achas dos que jogos da pode fase ser regular. achas que pode ser esse o encaixe, o Hartenstein com o Julius Randle? Eu não sei se o Não se- Hartenstein não terá dificuldades com esta capacidade que o Julius Randle está a conseguir de esticar o De jogo. esticar, mas tu pensas, ok, então vamos meter o Chet no Julius Randle porque o Chet Jalen Williams, não achas? move-se melhor, ou o Jalen Williams, pois, provavelmente o Jalen Williams também poderá ter que entrar aí, vai se desgastar bastante com o Julius Randle, certamente. Estou muito curioso, quero muito ir rever os jogos da fase regular, nem sei quem é que ganhou mais jogos na fase Estou regular já e se estava estou já toda a a gente ver-te isso, disponível, mano, não faço estou já a ideia, ver-te isso. mas estou muito curioso para ir rever as imagens, porque quero preparar bem esta final de conferência, e de facto está aqui potencial para termos uma série muito longa, e mais uma vez que pode ter jogos épicos, porque temos Shea, provavelmente o MVP em título, porque certamente nas próximas horas vai ser anunciado como o MVP. A NBA tem estado a adiar o anúncio do MVP, e podia-lhes ter saído o tiro pela culatra, porque se o Jokic ganha a série, se os Nuggets ganham a série e agora terem que entregar o prémio de MVP ao Shea seria constrangedor, mas provavelmente amanhã será anunciado o MVP Esquece a ao Shea, previsão, que é não é? para ser no dia da folga, para depois poder concentrar no jogo na série frente aos Timberwolves, e depois vamos ter o Anthony Edwards, que acha que é o melhor jogador da NBA, a receber, a defrontar o MVP acabadinho de coroar, e portanto isso é mais uma camada de narrativa nesta eliminatória. E portanto temos todos os fatores: bom jogo interior, bom jogo exterior, boa defesa das duas equipas, duas equipas com várias armas ofensivas, com profundidade, mais os Oklahoma City Thunder, mas com profundidade também os Minnesota Timberwolves. E se os Nuggets já levaram esta equipa a 7 jogos, os Timberwolves podem ter legítimas aspirações de acreditar que as finais são um caminho possível. Também continuo a dar favoritismo aos Thunder como Uhum. tu, mas não veria com grande surpresa se os Timberwolves ganhassem esta final de conferência. Ricardo, tenho uma má notícia para ti. Então, conta. Jogos, abri aqui muito rapidamente os jogos entre os Thunder e os Timberwolves e posso-te dizer que o Chet, com exceção do jogo 1, da primeiro jogo que eles jogaram, onde não jogou o Chet, em todos os outros não houve Julius Randle e em alguns nem sequer houve Julius Randle nem Rudy Gobert. Ou Portanto, seja, nunca tivemos nenhum jogo com toda a gente disponível, com é toda a isso? gente não, com toda a gente não. Deixa-me só ver este último, que foi é que eles jogaram num período muito curto. O primeiro jogo deles foi no 1 de janeiro e o último jogo deles foi a meio de fevereiro, ou seja, em mês e meio eles jogaram os jogos todos. Ok. E, por exemplo, neste jogo nem sequer jogou Julius Randle nem Rudy Gobert. Portanto, vai ser território virgem, Ricardo, porque não vamos ter base para ver como é que vamos ter que esperar por terça-feira para ver como é que eles vão emparelhar, sendo que isto, Ricardo, eu acho que se há série que eu acho, esta série com os Nuggets mas já foi assim, mas eu acho que é a série que vai ser de ajustes, vai ser esta, porque eu vou partir do princípio que o Dort vai ser o primeiro defensor do Anthony Edwards, mas eu não ficava chocado que a certa altura eles tivessem que ter o Dort no Julius Randle para impedir que o Julius Randle É possível. conseguisse fazer bully É ball e desgastar o Jalen
e ao mesmo tempo impedir que o Julius Randle conseguisse esticar e no fundo estar ali a fazer acordeão, de chamá-los cá fora e depois ir lá dentro com os dois bigs que eles têm. Vamos ver, vai ser uma série muito interessante que certamente vai nos colar aí e já só sobram 4 equipas, portanto agora já não há desculpa para não vermos os jogos, porque é um em cada noite, portanto já não há hipótese nenhuma. Ricardo, olhando aqui para o Este, temos uma final que é uma reedição do ano passado na segunda ronda, Knicks e Indiana Pacers. Vamos pedir que os Knicks se mantenham saudáveis bem mais do que no ano passado, onde no ano passado foi quando eles perderam o OG Anunoby, que curiosamente também tentou fazer o que Aaron Gordon tentou fazer hoje, mas correu-lhe bem pior. Jalen Brunson partiu a mão, que provavelmente até lhe pode ter custado os Jogos Olímpicos, não sabemos. Foi este ano? Não, foi há 2 anos. Foi este ano, os Jogos Olímpicos. Este ano, pois, exatamente. Foi no verão passado, depois dos playoffs, sim. Pois foi. Eu estava a estranhar porque já saiu o documentário e eu, será que já saiu tão rápido? Mas é isso, mas tens toda a razão. Ricardo, eu acho que os Knicks aqui têm alguma vantagem. Eu sei que os Pacers vão tentar prolongar a série para te ir desmontando com as suas muitas opções, mas eu vejo bons encaixes do lado dos Knicks para Haliburton, Siakam e até para o próprio Miles Turner. Estou curioso para ver, porque o Giannunobi vai estar com o seu antigo colega de equipa Pascal Siakam, o Michael Bridges dá-se muito bem com bases que são mais pequenos que ele. Acho que os Knicks podem ter aqui, não sei quantos anos depois, motivos para estarem bem felizes, e eles estão, obviamente, já a olhar para onde é que vão guardar o título. A quantidade de clipes de malta nas ruas de Nova Iorque a dizer parvoíce é inarrável o que temos visto nas últimas horas. Mas é bom, Ricardo, aquela emoção, se as finais, por acaso, se eles chegam às finais, o ambiente vai ser muito porreiro lá em Nova Iorque. Eles reeditam aqui uma das maiores rivalidades dos anos 90, obviamente com protagonistas completamente novos. Indiana regressa às finais do Oeste pela segunda época consecutiva, Com Reggie Miller a comentar. Reggie Miller a comentar e a picar-se com o Spike Lee, que vai estar na primeira fila ali no Madison Square Garden, e portanto aquele sinal de choke que fez nos anos 90, mítico. Eu não sei se o Tyrese Haliburton, que fez a celebração do Sam Cassell de agarrar as suas big balls, se não está a guardar um sinal de choke para o Madison Square Garden, seria poético. Os Knicks atingem as finais de conferência pela primeira vez desde o ano 2000. Sabes quem é que jogava no ano 2000 nos New York Knicks? Um senhor chamado Rick Brunson. O pai de Jalen Brunson. O pai de Jalen Brunson, é verdade. Em relação à série atual e ao lançamento desta série, há aqui uma questão interessante. Os Pacers já vieram até verbalizar que gostam do papel de underdogs. Eles querem ser a equipa que vai roubar o protagonismo e vai roubar o favoritismo da série. Foi assim que eles conseguiram enganar os Cleveland Cavaliers. Ganharam 3 jogos em Cleveland e conseguiram anular o Donovan Mitchell. É verdade que o Darius Garland não estava a 100%, o Evan Mobley das aspas, o Jarrett Allen e o Ty Jerome esconderam-se debaixo do tapete, e portanto houve uma série de condicionantes. Tem vários tapetes. Houve uma série de condicionantes neste jogo. Desta vez essas condicionantes não vão existir. E se eu estava plenamente convencido que a série entre Boston e New York seria um passeio no parque para os Boston Celtics, eu aqui consigo dar favoritismo aos New York Knicks, porque temos um duelo de excelentes bases, um duelo made in WWE, não é? É verdade! Eles têm passado no wrestling. Mas a equipa dos Knicks está muito bem apetrechada em várias posições. Agora, terão que encontrar uma fórmula para limitar as transições e a correria dos Indiana Pacers, que é de facto uma das suas grandes armas, mas tem algumas peças interessantes que podem conseguir fazê-lo, e o Tom Thibodeau é um mestre nas questões defensivas e portanto vai certamente tentar encontrar alguma forma de pelo menos atrasar aquele início da transição dos Pacers. Mas os Pacers partem para esta série não sendo favoritos, como underdogs, mas não tenho dúvidas que naquele balneário há muita confiança que conseguem enganar
estes Knicks, e se calhar com uma vantagem também de terem no banco um Rick Carlisle, que ao contrário de Tom Thibodeau, tem um título como treinador principal. O Thibodeau tem como adjunto, mas o Carlisle tem como treinador principal. Não esqueçamos que foi em 2011 que ele liderou os Mavericks àquele título muito, muito improvável frente aos Miami Heat. Eu acho que há algumas notas. São duas equipas que têm estilos relativamente diferentes de se posicionar ofensivamente. Os Knicks são uma equipa muito mais helicêntrica no Jalen Brunson, são uma equipa muito mais pausada, são uma equipa que 5 contra 5 em meio campo, não é? exatamente, os Pacers querem, e mesmo quando os Pacers estão em 5 contra 5 em meio campo, é um 5 contra 5 muito móvel, não é que os Muito jogadores corram rápido. muito, mas a bola roda muito, não é? Sim, o Tyrese Haliburton não se agarra muito à bola, há vários jogadores que podem iniciar o ataque, tens o Nembhard, tens o próprio Siakam, há muitas opções. Uhum. E apesar de tu falaste do confronto de bases, apesar de serem naturalmente dois bases brutais e estarão certamente aí nos tops 5 ou o que é que seja de bases da NBA, são jogadores que têm estilos diferentes. O Brunson muito mais focado na marcação dos pontos, o Haliburton também capaz de ser esse tipo de jogador, muito mais focado em meter aquela máquina, aquelas peças todas a girar. Dois bases clutch. Dois O bases, claro, Haliburton provou nestes playoffs e o já Brunson tem dois lances clutch está a brutais. fazer carreira disso, é verdade. Sim, Brunson é o Olha, Mr. Clutch. eu não nos podemos adiantar aqui muito, mas tens noção que podemos estar muito perto de termos Jalen Brunson a ser campeão da NBA antes de Luka Doncic. Pois é. Mas isso até o Porzingis já foi. Do Luka Doncic, não é? Sim, mas não era a figura principal. Isso até como assim? Ok, sim, da O equipa. É verdade, Porzingis, o é verdade. Porzingis. Ricardo, nós podemos ter Karl Anthony Towns como campeão da NBA. Epá, é verdade, isso Ouve, para mim e será o maior choque. deixa-me só dizer-te isto, se isso acontecer, Jimmy Butler tem 0. Jimmy É Butler tem verdade, é verdade. 0. Eu olhando aqui para as 4 equipas, ficaria muito feliz com um título de Mike Conley. Acho que Uhum. estes Thunder, se forem campeões, eu ficarei muito feliz também. Do lado Eu dos ia Knicks, dizer o mesmo de Rudy Gobert, mas, ainda tenho que investigar melhor esta história dele ter colocado fora de casa a namorada grávida e com um filho de 1 ano. Ainda tenho que pois, investigar melhor para é perceber. é preciso perceber todos os lados da história para perceber um bocadinho o que é que se passou, mas sim, mas sim. Mas há aqui vários jogadores que me deixariam muito felizes que fossem campeões em todas as equipas, confesso. Diria que destas 4 equipas, acho que os Pacers se calhar ainda têm muito tempo pela frente, portanto seria aquela Ricardo, mas que olha eu que provavelmente abdicaria, mas como Boston nos mostrou, o tempo na NBA é muito é frágil, verdade, é verdade, é é muito frágil. verdade, é É verdade. Tu tens que aproveitar agora. aproveitar porque podes só ter uma oportunidade na vida e de repente tudo pode Exatamente. acabar. Aliás, a questão dos Celtics é uma questão muito interessante, o que é que eles podem fazer no próximo ano. Falavas do Karl Anthony Towns, podemos ter uma final Karl Anthony Towns contra Julius Randle, para ver Exato. quem é que ganhou a Esse troca. esse era a final que se eu tivesse que dizer: "Pá, escolhe aí 2 equipas para a final, és tu que decides", eu era essas 2, eu era essas 2. Só por causa dessa história, Mike Conley é também um fator, Jalen Brunson acho que todas as críticas que lhe foram feitas, até por mim, que nunca imaginei. O contrato de Jalen Brunson era um mau contrato quando ele foi contratado, Ricardo, e agora é o que Uma é, é o que pechincha, é. agora é uma É uma pechincha. pechincha, é uma pechincha para um jogador deste. É um jogador completamente, como tu disseste há bocado sobre a malta dos Nuggets, ele é um jogador de 16 jogos. É É verdade, impressionante. é verdade. Olha, Olha, fui espreitar agora se de facto houver final Knicks Timberwolves, fator casa para os New York Knicks. pois é. Espera aí, os Knicks agora contra os Pacers também têm fator casa, não é? Também tem o Ah, fator casa. só perdem depois para o Standard. Olha, fui ver aqui muito rapidamente os jogos entre as duas equipas. Eu vou descartar já 2 deles, os 2 primeiros, porque foram jogados nas primeiras 2 semanas da fase regular, na má fase dos Indiana Pacers, que começam com o Tyrese Haliburton muitos furos abaixo. Estávamos todos aqui a debater se ele era max player, se os Pacers pagaram demais para lhe renovar o contrato. E tem apenas um jogo já na segunda metade da temporada, meio de fevereiro. Nesse jogo há uma baixa, que é o Giannunobi, que tendo em conta que o plantel dos Knicks não é assim muito profundo, claro que é uma baixa importante. Mas, espera,
Exatamente, é só essa baixa do OG Anunoby. Os Knicks ganharam por 13 pontos. Eu confesso que não tenho memórias deste jogo, mas certamente quererei ver, ainda que não tenha jogado do lado dos Pacers o Miles Turner, portanto, vale o que vale. Mas olhando para a série, os Pacers vão tentar ao máximo prolongar esta série, porque eu acho que os Pacers têm a sua fórmula bem delineada, que é, nós vamos correr, nós vamos obrigar-vos a rodar, nós vamos obrigar-vos a andar atrás de nós, defensivamente vamos ser agressivos com o Nembhard, com o Nesmith, o próprio Pascal Siakam está a fazer um ótimo playoff, portanto vamos carregar em vocês, e ao longo desta série nós vamos acreditar que a vossa moral, o vosso físico aos pouquinhos vai se diluindo. Do lado dos Knicks, eu acho que o plano é simples, que é, se nós conseguirmos levar todos os jogos, independentemente de quando sejam, ao clutch, vamos nos sentir muito confortáveis, porque temos a melhor equipa, na minha opinião, de clutch das que sobram. E vamos ver que não é, Ricardo, que ideologia é que vai aqui funcionar nesta equipa dos Knicks. Dos Knicks ou dos Pacers? Pois, eu estou curioso para ver quais são as decisões de Tom Thibodeau como líder desta equipa dos Knicks, porque podem ser os Indiana Pacers a ditar o ritmo desta série e a Eu acho que isso impor era o mau seu, para os e a Knicks. impor o seu jogo. Nós vimos na ronda anterior frente aos Boston Celtics, e eu acho que surpreendeu muita gente, a mim surpreendeu-me de certeza, e acabou por ser decisivo, o Tom Thibodeau a ser extremamente flexível nas suas decisões defensivas, na forma como abordou com um esquema de trocas tudo o que Boston fazia no 5 contra 5 em meio campo, mesmo em alturas em que tinha dois postes grandes e com pouca capacidade de deslocamento lateral, como o Karl Anthony Towns e Mitchell Robinson, e ganhou essa aposta. Agora os desafios são outros, são desafios de transição, são desafios dos jogadores encaixarem quando estão a correr de cima para baixo. E os Pacers gostam de atacar no primeiro terço dos 24 segundos, logo nos primeiros 8 segundos, de finalizar de imediato, de apanhar a defesa sem estar devidamente posicionada, atacar um ponto fraco e fazê-lo de forma rápida e incisiva, assertiva, e portanto quero perceber que ajustes é que eventualmente pode o Tom Thibodeau fazer na sua rotação, porque Josh Hart vai ter que estar muito tempo lá dentro, Michael Bridges vai ter que estar muito tempo lá dentro, o Giannis Anunoby vai ter que estar muito tempo lá dentro. Não sei se há muito espaço para haver lineups com dois bigs, e não sei se haverá, enfim, não sei se é uma série para termos muito Mitchell Robinson, mas vamos ver. Acho que não vai ser. Mitchell Robinson foi muito importante nesta série e ajudou quase a criar pânico Foi nos... decisivo, Foi importantíssimo. decisivo não só pela sua performance, que foi muito boa, mas também pelo pânico que causou. Os Knicks, quando viam entrar Mitchell Robinson, os Boston, quando viam entrar Mitchell Robinson, Joe Mazzulla entrava em parafuso e vamos fazer Akamitch. Essa decisão do Eka Mitch é uma decisão para criar ali uma quebra mental na equipa adversária, Que funcionou totalmente ao contrário. mas por outro lado, está a mostrar que valorizam demasiado o Mitchell Robinson e querem que ele saia do jogo, Ricardo, quando se calhar até era bom que ele ficasse no jogo para eles poderem atacar outras deficiências do Mitchell Robinson e não trouxessem para dentro de campo o outro jogador que saiu para estar lá, o Mitchell Robinson. Ricardo, tu dares a mensagem aos teus jogadores, campeões da NBA, equipa considerada por maioria Sim, de toda a gente favoritos, claro, que precisam de fazer nós falta no temos que Mitchell fazer falta no Robinson. Mitchell Robinson, não temos hipótese, é impressionante. Funciona ao contrário, é verdade. Funcionou, na minha opinião, ao contrário. É que quando era ao Shaquille O'Neal... Epá, e tira-te as dinâmicas. A tua equipa não defende, a tua equipa não obriga o ataque contrário a trabalhar, não os obriga a violar 24 segundos, não rouba bolas para saírem, não rouba bolas para sair em transição. Quer dizer, eles eliminam também boa parte das suas armas com aquela estratégia. Foi uma decisão absolutamente... já que falámos de Boston e era aí que eu queria terminar, portanto podemos tocar... eu, na altura, já não lembro qual é que foi o mítico jogo em que eles fazem 4 faltas seguidas no arranque de um período, colocando-se no bónus, logo, imediatamente colocando-se no bónus, só para eles retirarem o Mitchell Robinson. Eu vi pessoas a justificar isso e eu pensei,
mas será que mas vale a pena eu estar 12 minutos não, mas 10 minutos no bónus só para não ter o Mitchell Robinson no campo? Eu achei que Boston, para já, eu disse isto sobre o Mark Daigneault e disse também sobre o Joe Mazzulla. Eu acho que eles são tão obcecados pelo basquetebol que há momentos em que eles fazem overthinking a determinadas coisas. Eu acho que o Joe Mazzulla tem esse problema. E vamos ver que decisão é que Boston vai fazer, porque agora surge também a informação que Jaylen Brown esteve a jogar os playoffs, ou, aliás, não os playoffs, mas bastante tempo, já há bastante tempo que é conhecido que ele tem um problema no joelho. Uma ruptura parcial no menisco, parcial. Não é? Exatamente, estamos a falar de, Ricardo, eu não vou colocar de parte a ideia de que ele possa fazer uma reparação do menisco. Sim, a hipótese de cirurgia está em cima da mesa, não é? Claro. E a partir do momento em que é a reparação, acabou a próxima temporada para Jaylen Brown. Pois, eu não sei quanto tempo é que ele vai ficar de fora. Agora, uma coisa é certa, essa decisão pode ser tomada também tendo em conta que Jason Tatum vai falhar, muito provavelmente, toda a próxima temporada. Eles têm um núcleo jovem, com talento muito interessante. É claro que há aqui algumas pontas soltas por acertar, já vamos falar disso, mas o core da equipa, Jason Tatum, Jaylen Brown, Derrick White, são jogadores ainda a entrar no seu prime, alguns ainda a escarafunchar o seu prime, no início do seu prime, e que lhes dão garantias de serem um core de uma equipa candidata ou muito forte na NBA durante muitos anos, se mantiverem juntos. E depois é construir à volta disso. Sabes o que é que isto, que feeling é que eu estou a ter destas notícias que estão a ser em Boston? Golden State pós saída de Kevin Durant. Não tem Kevin Durant, Klay Thompson falha o ano inteiro, Steph Curry parte a mão ao final de 2 ou 3 jogos da fase regular, e é aí que nasce aquela ideia do double timeline, que não correu particularmente bem, porque o Wiseman foi completamente falhado, mas que poderia, Ricardo, num cenário inacreditável, poderia ter dado Anthony Edwards ou Ali Burton aos Warriors. Eu estou a ter Franz Wagner em vez de Kuminga, não é? Franz Wagner, claro, montes de opções. Mas eu estou a ter, porque só para as pessoas perceberem, eu já acho que já referi aqui algumas vezes, há 3 tipos de tratamentos básicos para o menisco. Há retirar o menisco, que é uma coisa que os jogadores já deixaram de fazer, já não existe, fazia-se muito nos anos 90 para os jogadores perderem o menos tempo possível, mas que depois, ao longo da vida deles, era muito complicado, porque dá grandes problemas. O menisco é uma membrana que está entre os dois ossos do joelho, digamos assim. Há cortar a parte que está ferida, digamos assim, que é também uma coisa relativamente curta. Por exemplo, Joel Embiid já fez isso 2 vezes. E há o reparar. Agora há mais uma que é trocar, que foi o que fez o Lonzo Ball, não é? Mas há o reparar. O reparar, por norma, estamos a falar de largos meses. Estamos a falar na casa dos 6, 7 meses de paragem. Tendo em conta que eles sabem que não vão ter Jason Tatum. Eu acho que eles vão optar por isso, Ricardo. Eu acho que, dependendo do grau, obviamente, mas se for uma coisa que eles digam, pá, isto mais vale perdermos um ano, eles vão fazer isso, até porque eles estão-se a preparar para um yard sale, não é? Alguém vai ter que sair daquela equipa. Pois, enfim, há aqui, eu não sei qual é a gravidade, uma coisa é certa, se ele está a jogar assim há tanto tempo com esta ruptura parcial, quero acreditar que não é uma coisa que seja tão preocupante que obrigasse a uma intervenção imediata, porque senão ele não teria jogado. Houve um sinal também que os Celtics deram nos últimos dias, que não sei também não sou eu a fazer overthinking ou não, mas o facto de eles nem sequer terem viajado de Nova York para Boston para operar o Jason Tatum e terem procurado um médico em Nova York para operar imediatamente o Tatum no dia a seguir ao jogo em que ele se lesionou, não deixando que o pé inchasse, que o sangue se espalhasse, que ele voasse e, portanto, houvesse a subida e a pressão da altitude e depois a descida outra vez. Tudo isto que depois tem influência na recuperação, na operação, em tudo o que está aqui à volta disto. Diz-se que se atacar de imediato e se fizer a operação de imediato, pode ser encurtada em alguns meses
o regresso e a recuperação. Eu Pois, quero muito que eles não acelerem a recuperação do Tatum, é porque ele isso. tem 27 anos, ele tem que estar saudável, ter uma boa vida fora do basquetebol, que o basquetebol é o menos importante disto tudo, portanto tem que ter uma boa vida e tem que tentar voltar a jogar de acordo com o que lhe for possível, esperemos que na plenitude das suas capacidades. E portanto, eu acho que obviamente eles são muito cuidadosos e não julgo que o Brad Stevens é alguém que tem muitas preocupações com o bem-estar das pessoas que estão naquela organização, pelo menos das pessoas daquela organização com quem eu costumo falar, parece que essa é a postura ali, e portanto, Tatum, vamos acreditar que ele fica de fora o próximo ano todo, eles têm tempo para decidir, com todas as opções em cima da mesa, o que querem fazer com Jaylen Brown, e isto abre aqui o chamado gap year, o ano de Exatamente. transição nos Celtics. E o ano de transição nos Celtics terá que ser obrigatoriamente, por ser o ano da venda dos Celtics, um ano em que eles acertam as suas contas, e aí aqui tu és o maior especialista disso, e portanto eles baixarem do second apron é absolutamente decisivo, portanto provavelmente têm que se desfazer de Kristaps Porzingis de imediato e eventualmente Jrue Holiday também. Eles têm 200 e, contando com os contratos de Porzingis e de Holiday, têm 230 milhões já na próxima época, mais penalizações dá à volta de 500 milhões, e isto é sem contar com Al Horford e Luke Exatamente. Cornet, por exemplo. Sem ter o Portanto, controle completo. e Ricardo, eu mesmo, na perspectiva do Nemias, só para terminar, era isso, acreditando que o eu Luke ia tocar aí. Ok, acreditando que o Luke Cornet, tal como no ano passado, se este ano receber propostas mais vantajosas de outros sítios, como recebeu do ano passado, mas acreditando, porque parece-me que é esse o entendimento dele, que ele é feliz naquele sistema do Joe Mazzulla, ali confiam nele, ali as suas qualidades são potenciadas e as suas lacunas são mitigadas, que não é difícil para mim acreditar que mesmo podendo receber mais dinheiro do outro lado, que ele queira aceitar ficar ali, e a Vai ficar ali depender, terá que ser um Ricardo, contrato mínimo, vai terá que ser um depender de contrato mínimo. quanto mais dinheiro, não é? Porque ele no ano passado, realmente, segundo as notícias, rejeitou algumas propostas, mas Mas fez ano de carreira e pode surgir aí alguém que lhe dê um exatamente. caminhão, não é? E não é Pois, não é que seja um caminhão, não é? Não vai ganhar 20 milhões, mas tendo em conta que ele não, está com mas 29 anos, esta é a se lhe última oferecerem oportunidade que 10, ele vai ter. se lhe oferecerem 10 milhões e ali 2 Exatamente. milhões, eu acho que ele vai vacilar, obviamente. Esta é a E última portanto, mas oportunidade que ele vai ter de fazer um bom contrato de, imagina, é 3 verdade, anos, 30 milhões. é verdade. Ele não vai ter isso em Boston. Acreditando que ele pode continuar em Boston, o Al Horford, que vai fazer 39 anos daqui a 2 semanas, Não vai fazer um ah, gap year. eu não sei se o Al Horford não é um gap year. Eu não sei se o Al Horford aceita um contrato mínimo para estar ali É isso? a lutar por um gap year. Pronto, nesse sentido que estavas a dizer, exatamente. E portanto, o Al Horford diz que vai pensar, vai falar com a mulher, vai falar com a família. Disse várias vezes ao longo da época, de forma subtil, umas, outras menos subtis, que gostava de continuar a jogar. Acredito que gostava de continuar a jogar em Boston. Acho que é evidente que ele e a família dele são muito felizes em Boston. Agora, lá está, jogar em Boston para aquecer, bem, pode ser pelo dinheiro, é verdade, mas os Celtics também só podem oferecer um contrato mínimo ao Al Horford, e esse é que é o problema. Sim, vamos ver o que é que vai acontecer, porque o Al Horford não vai prolongar a carreira mais um ano para jogar, olha, como passou, por exemplo, em Oklahoma. Ele não vai Bem, fazer isso. eu não sei se ele tem muitas ofertas aos 39 anos na NBA de outros É sítios a isso, ganhar muito mais dinheiro. Se calhar se tiver ofertas só a rondar os 3, 4 milhões e se a família estiver ali, os miúdos na escola ali, estar a mudar as dinâmicas da família toda, eu percebo que seja e complicado e que ele vais possa aceitar prolongar. ficar ali no papel de mentor. Claro que sim, Porque também pode um ser, gap, também pode ser. um gap year será o ano para apostarem ainda mais em jogadores como o Sam Hauser, Peyton Pritchard, Nemias Queta, para se desenvolverem ainda mais, para que no ano seguinte, quando toda a gente voltar e puderem voltar a meter toda a carne no assador, estes jogadores secundários de repente têm uma temporada inteira nas pernas a jogar a sério contra gente a sério. E portanto, esta situação que foi iniciada com as lesões do Jason Tatum e do Jaylen Brown acaba por, infelizmente, porque foi através de lesão, mas poderá acabar por beneficiar bastante o Nemias. Eu ia dizer isto, e para terminarmos, Ricardo, o Nemias fez 863 minutos na fase regular. O meu hot take é que o Nemias vai dobrar estes minutos para o ano. Foi 6 vezes titular,
não me chocava ele dobrar, triplicar, quadriplicar, multiplicar por várias vezes essas titularidades, jogar o papel do Al Horford, sair do banco para jogar 20 minutos todas as noites. Eu acho que é um cenário perfeitamente plausível para o Nemias, porque o Nemias tem um contrato baixo, que acaba por ser valioso para os Boston Celtics, porque uma equipa que queira ter 2, 3 contratos máximos, precisa ter 5, 6 jogadores no seu plantel com contratos mínimos. E o Nemias tem um contrato mínimo com um total... quem tem tudo a dizer sobre o contrato são os Celtics, que é só 50% garantido na próxima Sim, temporada. exatamente. Eles garantem os outros 50% se ele estiver no plantel na Opening Night, e o ano a seguir não está ainda garantido, tem É que chegar team à option. Opening Night para ser totalmente garantido E também. é team Portanto, option. E eles, é team option. a equipa que tem o total controle sobre o contrato do Nemias, e das duas uma, ou ficam com ele porque precisam de 5, 6 jogadores com contrato mínimo para preencher o plantel, e o Nemias tem uma vantagem, está há 2 anos em Boston e, portanto, já está totalmente adaptado ao sistema e àquela organização, e isso é uma vantagem que ele tem em relação a qualquer outro posto que não tenha estado nos Boston Celtics. Por outro lado, o seu contrato também é muito valioso se eles quiserem juntar baixando o second apron e podendo agregar contratos, se quiserem juntar com outros contratos para fazer uma troca qualquer. E tenho a certeza que qualquer equipa da liga apreciaria ter o Nemias por 2 anos com um contrato mínimo, um jogador que fez, como tu disseste, praticamente mil minutos esta temporada e que jogou em 62 jogos. É verdade, é verdade. Acho que naturalmente, e para fecharmos, naturalmente, quando eu digo que acho que o Nemias pode duplicar os seus minutos, não vão ser o mesmo tipo de minutos, porque ele no ano passado faz 800 e tal minutos numa equipa que era absolutamente a candidata ao título. Se ele dobrar os minutos é porque os Celtics realmente fazem o gap year que nós aqui falamos, e o Nemias provavelmente vai ver muito mais vezes derrotas do que viu nos seus 2 anos para já de Boston. Mas vamos esperar para ver que notícias vêm do joelho, é o esquerdo, não é? Do Jaylen Brown. E, portanto, Não tenho a certeza. O que eu sei é que esta segunda-feira, portanto, no dia em que este podcast for publicado, está agendada a conferência de imprensa final da época do Brad Stevens. E podemos ok. ter aí mais algumas informações sobre as decisões estratégicas do futuro dos Celtics. Vamos ver, vamos ver. Quem sabe se não há, entre aspas, males que vêm por bens. Os Golden State Warriors desperdiçaram a oportunidade de ter as tais 2 timelines, mas o que não quer dizer que isso não funcione. E se Boston consegue uma boa escolha de draft e acerta, não é? Há aqui todo um cenário em que esta escolha pode ajudar Jason Tatum e Jaylen Brown e depois ser no fundo a ponte para a nova geração de Boston. Vamos ver. Olha, visto que os Celtics pediram entrevista ao Cooper Flag durante o Combine. Eu vi isso e confesso que não compreendi muito bem o que é que eu estava a ler. Como assim? Pediram. As equipas pedem entrevistas com os jogadores, E é agora os absolutamente jogadores normal. agora Mas são obrigados a estar disponíveis. não, os jogadores também só aceitam ir a entrevistas se Não, quiserem, eu portanto. sei, mas têm que estar pelo menos disponíveis a receber os convites e a estar no Sim, sim. combine. Antigamente eles não tinham que o fazer. Aqui há um pormenor que se calhar a maior parte das pessoas não sabe, é que o Cooper Flag é de Maine e, portanto, nasceu ali a 80 quilómetros de Boston. Portanto, É pode sim, ter essa. sido uma conversa de cortesia, mas que de facto levantou algumas Ricardo, questões por ter sido ali mais ou menos na altura em que o Jason Tatum se lesionou. Não sei, imaginas o Brad Stevens a ligar ao Nico Harrison e a perguntar se lhe interessa ter um Drew Holiday ou um Jaylen Ricardo, Brown eu acho que 29 ou GMs, mais um eu poste diria de que Porzingis. 29 GMs da NBA neste momento estão a ligar a Nico Harrison com as coisas mais parvas de sempre, porque eles já perceberam que ele é alguém disposto a fazer tudo. E o quão engraçado era se o Nico Harrison trocasse a primeira pick pelo Jaylen Brown. Uau! E bem, o Cooper Flag em Boston seria incrível, não é? O menino da casa a jogar Sim, na sua sim, equipa, sim. na sua equipa de sempre, que ele aprendeu, ele cresceu a ver os pais, treinadores de basquetebol, obrigavam-no desde miúdo a ver vídeos de Larry Bird. Era ia dizer isto, toda a sensação de Larry Bird. O meu cérebro não está preparado para
Ricardo, pá, por muito que eu acho que possa ser um engagement brutal, e para quem não sabe, os nossos episódios mais vistos foram quando houve a troca do Luka Doncic, e acho que poderia ser inacreditável fazer. Eu não quero isso para a minha saúde mental. Eu não quero estar aqui a tentar encontrar razões para Nico Harrison no mesmo ano trocar Luka Doncic e depois a escolha número 1 que lhe caiu do céu. Mas Mas levanta uma questão interessante, é que ele troca Luka Doncic porque a defesa ganha campeonatos e porque o e Drew objetivo era Holiday é ganhar um títulos, all defense, não é? era ganhar títulos no imediato, numa janela de 3, 4 anos. Abdicou de Luka, que só o tinha levado às finais na época anterior, porque quer ganhar títulos em 3, 4 anos. E eu pergunto, o Cooper Flag entra nessa janela dos 3, 4 anos Ricardo, ou não? eu vou precisar da tua ajuda, porque eu confesso que já não me lembro qual foi a equipa, mas eu lembro-me de uma série de playoff em que um senhor chamado Anthony Davis e um senhor chamado Drew Holiday, quando estavam em New Orleans, destruíram com um adversário muito poderoso, que eu confesso que não me lembro quem era. Talvez Houston, talvez? Já não me lembro. Boa pergunta. Tramei-te agora ou conseguias? Tramaste-me. Espera Eu aí. eu tenho perfeita noção desse discourse, dessa conversa sobre o arraso dos Pelicans a uma equipa, mas não me lembro de qual é a equipa. Eu agora não vou conseguir desistir, não vou conseguir. Portland Trail Blazers, será? Não. Terá sido que eles não vão a playoff. Eu vou assumir que é na época 17. Blazers terceiros, 2018, Blazers terceiros, Pelicans sextos, E o e Drew eles Holiday e o Anthony limparam Davis 4-0, não foi? Limparam 4-0, não foi? Os limparam Portland Trail 4-0. Blazers. Eu tenho E ideia que foi os Portland Trail Blazers, foi, sim exatamente. senhor, acabei de ver. Limparam 4-0 e o Drew Holiday e o Anthony Davis, que provavelmente são dois dos melhores jogadores two-way da história recente da NBA. Portanto, eu não... Ricardo, Anthony O Davis Holiday a fez descer. 41 pontos no mesmo jogo em que o Davis fez 47. Eu imagino Nico Harrison a ver essa série e a pensar: eu não tenho base, este miúdo Cooper Flag está demasiado cheinho para mim, deixa-me cá ver se consigo, e ainda consigo, tipo, o Porzingis, faço regressar o Porzingis, Anthony Davis, Precisamos de mais um jogador grande, sim, é sim, isso. sim. Bem, Ricardo, Todos de mão dada ali à volta do à volta cesto. de cesto, com as mãos para cima, Derek Lively, Anthony Davis e Porzingis. e Gafford nas ajudas, O Gafford e o Drew Holiday no ponto de ataque. Epá, excelente. os Kikis. Excelente plano Excelente mesmo. plano, excelente plano. Vou tentar fazer isso no NBA 2K, ver se funciona. Bem, meus amigos, vamos embora. Nós gravámos isto no domingo à noite, o episódio vai sair na segunda, portanto percebam que ainda não tivemos total tempo para refletir sobre o que aí vem, nomeadamente no Oeste, e voltaremos na próxima quinta-feira já com Um jogo de cada série. um jogo de cada série, portanto vai dar para tirar aqui umas boas conclusões. Malta, grande abraço, se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.